Então fala você conectado comigo aqui no canal Vasco Connection, eu sou Eduardo Ferrari. Hoje é dia de jogo, então vamos falar do jogo de hoje contra o Vasco, assuntos importantes. Teremos o retorno do Marlon Gomes, que na minha opinião, um grande reforço aí para o técnico Emílio Faro para esse jogo diante do Bahia hoje na Arena Fonte Nova, muito difícil. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição aqui no canal, ó, confirma a sua inscrição, botão vermelho aqui embaixo, às vezes o YouTube dá uma bugada, então confirma a sua inscrição, veja se realmente está inscrito, deixa aí seu like, o vídeo tenha mais alcance e acione o sino de notificações para você ficar por dentro todos os dias de tudo que rola dentro do nosso Vasco, beleza? Gente, nos últimos 10 jogos, vamos até aqui, o Vasco teve 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Ou seja, a diferença hoje para o quinto colocado é de apenas 4 pontos. Já foi 11 pontos, chegaram a 11 pontos, se eu não me engano, ou 12. Estou falando aqui de cabeça. O Vasco tem um jogo hoje contra o Bahia importantíssimo. O Vasco não pode sequer brincar mais em perder pontos. Queimou literalmente toda a gordura construída no primeiro turno. Acredito no mais do acesso, mas não acredito em facilidade. Os jogadores, o técnico Emílio Faro, enfim, toda a comissão técnica, não só o técnico Emílio Faro, está pensando dessa forma, sabe que vai ser difícil. E o espírito de luta do primeiro turno tem que continuar no segundo. Sabemos que a psicologia fala sobre isso, né? Que às vezes o Cruzeiro entrou nessa pegada, não, eu preciso voltar, eu quero voltar, meu time é limitado, mas nós vamos voltar dessa maneira, jogando a vida dentro de campo. O Cruzeiro conseguiu acesso. Então o Vasco já vai para o jogo contra o Cruzeiro, né? Enfrentar o Cruzeiro, sabendo que o Cruzeiro está classificado. Diferente do Bahia, diferente do Grêmio. O Vasco hoje uma vitória mínima por 1-0, e eu acredito na vitória, sabe? Ninguém vai chegar aqui pro Eduardo, Eduardo, será? Não. Vai ser um jogo duríssimo contra o Bahia lá, né? A torcida do Vasco esgotou os ingressos, a Bahia igualmente também. Então, assim, não vai ser fácil, vai ser difícil, né? Então, mas não quer dizer que, ó, o técnico dos caras, Henderson Moreira, escalou uma equipe mais ou menos ofensiva, ou seja, o Vasco vai ter espaços para contra-ataque, e esse é o momento, sabe, do Emílio observar o adversário. Eu estou fazendo uma pequena análise aqui, né? Tá, gente? Eu sou técnico de futebol, vou te frisar isso aqui. Tipo assim, pô, eu posso explorar, um exemplo, o retorno do Marlon Gomes, eu comemorei demais. Por quê? Você ganha na saída de bola do lado direito de campo, né? Lado direito, lado esquerdo. O Marlon Gomes, além de habilidoso, ele é muito rápido, tem a passada larga, e o Vasco não tem esse jogador. O único jogador do elenco foi descoberto, com essa característica, foi descoberto na base, Marlon Gomes. Aí não pode ficar de fora hoje, né? Ah, mas aí ele tem condições de jogar um tempo por conta da contusão. Então, que ele jogue, comece o jogo, inicie o jogo com ele. Porque às vezes você, assim, eu prefiro explorar o melhor do jogador no primeiro tempo, né? Eu entro com o melhor que eu tenho, do que arriscar no segundo, de repente, com a vitória, de repente, com um placar adverso. Melhor não. Vamos com o melhor que nós temos na primeira etapa. Outra questão muito importante aqui, torcedor. Vasco da Gama SAF foi quem assumiu a dívida do Vasco e quem vai investir no Vasco junto a 777. O nome do nosso clube é Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? A CBF mudou isso lá por conta do registro que precisava ser feito, mas o nosso clube continua sendo, não mudou o nome, não mudou o estádio, não mudou nada disso. O nosso clube não foi vendido, tá? Eu gosto sempre de frisar isso aqui também. O que foi vendido dentro do nosso clube foi o futebol, 70% do futebol, para ser mais exato. Então, ou seja,
O nome do nosso clube continua sendo Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós não temos que mudar isso, não. Vamos lá, entrando aqui agora na escalação. Provável time do Vasco hoje contra a equipe do Bahia, né? Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar ou Paulo Vitor. E tomara que o Paulo Vitor entre aqui nesse time, pela madrugada. Todo respeito ao Edmar, mas é muito limitado na lateral do Vasco. A torcida do Vasco já enxergou e todo mundo já enxergou, né? Que o técnico Emílio Faro entenda que nós temos um lateral bem mais ofensivo, bem mais agudo, começa com o jogador, tem que vencer o jogo. Sai pro jogo, arrisca o jogo, joga para ganhar, é clássico, jogando fora. O Bahia veio aqui no Maracanã, em São Januário, desculpa, foi o Cruzeiro no Maracanã, perdão. O Bahia, um golaço do Figueiredo, né? Mas assim, o Bahia saiu pro jogo. O Bahia tentou ganhar o jogo. Então o Vasco tem que fazer a mesma coisa jogando lá. E tem condições para isso, tem time para isso. Tá certo? Deixa eu repetir aqui a provável escalação do Vasco. Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quinteiro, Anderson Conceição ou Paulo... Não, Anderson Conceição lá na zaga, Edmar ou Paulo Vitor, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Figueiredo, Marlon Gomes ou Bruno Tubarão e Alex Teixeira. Técnico Emílio Faro. Então, assim, é o melhor que nós temos aqui, assim, não sei, temos outras opções também. Raniel não joga, Raniel tá fora, tá contundido também o Raniel. Então, assim, hoje o Vasco vai poder dar oportunidade para outros jogadores e numa partida complicadíssima, né? Complicadíssima. Vamos lá, deixa eu falar aqui os primeiros 6 colocados para vocês também. Cruzeiro na primeira colocação, já classificado para a Série A, com 57 pontos. Na segunda colocação, Bahia. A vitória contra o Bahia hoje é muito importante. Vou repetir aqui. Essa vitória contra o Bahia recoloca o Vasco na segunda colocação, sabe? Da Série B do Campeonato Brasileiro. É muito importante. O Vasco vai a 45 pontos. O confronto é direto contra o Bahia. O Grêmio perdeu. Está com 44 pontos na terceira colocação. O Vasco iria a 45 pontos. Problema resolvido. O Vasco assumiria ali a segunda colocação novamente e volta para jogar na quarta-feira contra a equipe do Guarani em São Januário às 19 horas. Gente, vai ser brabo. Aí o Vasco na quarta colocação aqui com 42, na quinta colocação o Londrina 38 pontos e o Sport na sexta com 37. Ou seja, até o sétimo colocado aqui tem briga aqui pela quarta colocação. Agora aquele recadinho para o torcedor. Daqui para frente, torcedor, você, eu, o Joãozinho na esquina, nós queremos apenas o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois, no segundo momento, quando parar para a Copa do Mundo e tal, pré-temporada, o investimento da 777, os reforços, vamos falar sobre isso tudo. Mas nesse momento, é um momento de apoio, é um momento de não causar nada, sabe? Ficar, eu preciso segurar a onda. Eu tô chateado, tô bolado, meu time tá na Série B. Deixa para explodir no final do campeonato. No final do campeonato a gente para tudo. Mas nesse momento, não. Nesse momento, vamos apoiar. Nesse momento, vamos empurrar o nosso Vasco, como os torcedores lá na Bahia ontem receberam o Vasco de uma maneira fantástica de novo, no saguão do aeroporto, fazendo festa para os torcedores. Isso só mostra assim, o tamanho do Vasco para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo viu, mais uma vez, a grandeza do nosso Vasco. Tá certo, torcedor? Então é isso. Eu sou o Eduardo Ferrari. Hoje tem transmissão aqui no canal. Cola o dedão aí. Compartilha o vídeo com todo mundo. Vou transmitir mais um jogo aqui do nosso Gigante da Colina. E vamos juntos buscar a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. Tá certo? Um beijo no coração de todos. Um excelente domingo. Vamos juntos, porque aqui é Vasco. Saudações vascaínas.